Muito bem. A gente está estudando a Epístola de Tiago. Só verifica aí para mim. O som tá chegando aí? Então foi só aquele dia que eu tinha configurado para limitar a voz só. A gente vai cantar uma música antiga e no meio da reflexão que a gente vai fazer, a gente vai entender o que essa música tem a ver com o tema que a gente vai tratar. A gente está na 7ª perícope de Tiago e que vai tratar do capítulo 4, dos versos 1 até o 12. Ouvia falar do teu nome, mas demorei para perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume. E o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida. Olhar as pessoas e o mundo sob um novo prisma. Tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume. E o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
você me aceitou, me perdoou, amor, que eu não consigo entender. Somos gratos, Senhor, pelo teu resgate, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma nova história, o Senhor nos deu um novo modo de pensar, de acordo com a nova criatura que o Senhor nos faz em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício que nós celebramos hoje. Obrigado pelo seu amor que nós celebramos hoje. Obrigado por esse encontro e por essas pessoas que se encontram aqui. Sim. Senhor, que o teu Espírito alcance os nossos corações, que nos toque com a sua palavra e que nos faça edificados, crescidos, maduros em ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essa música, para quem não conhece, não sei se ela é muito antiga mesmo, é uma música do Frutos Sagrados, se chama Amor de Deus, da época, acho que é a primeira fase do Fruto Sagrado, ainda deve estar na contramão do sistema, se não me engano, primeiro, segundo disco, mas enfim. Vamos lá. Texto base, Tiago 4, 1 a 12. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm? E até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder para salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Tiago 4, do 1 ao 12. A gente vem de uma série, né? A gente tem falado da Epístola de Tiago. Esse é o nosso sétimo encontro sobre esse tema. Tiago era o que escreveu a epístola, né? Porque tem outros Tiagos, né? Como hoje é muito comum Mateus, acho que naquele tempo era muito comum Tiago, né? Então tinha outros Tiagos ali. Tiago era irmão de Jesus, né? Esse que escreveu a epístola, e ele era o líder da igreja em Jerusalém. Apesar disso, ele se apresenta na carta como escravo, servo, né? Na nossa tradução um pouco mais suavizada, né? Mas o termo é escravo mesmo, né? Ele destina essa carta às 12 tribos dispersas, que nós entendemos que são judeus convertidos, e também a toda a igreja, ampliado a toda a igreja, que é o Israel espiritual. A epístola tem como tema central a maturidade espiritual. E ela vai tratando cada perícope de um aspecto da maturidade espiritual. A gente já viu 6, então vamos lá. O primeiro a gente falou sobre as adversidades, que é como ele começa a epístola, né? Então ele fala que a adversidade pode produzir esperança, mas pode produzir pecado e morte. Depende da nossa perseverança diante da adversidade, né? Depois ele fala sobre a questão da coerência entre discurso e ação. Depois a terceira perícope é sobre a questão da equidade, que é uma santa indignação, né? A gente brincou com isso, o Lepe trouxe bastante isso, com as injustiças sociais e um desejo de reparação e uma ação, de fato,
de reparação das injustiças sociais. A quarta perícope foi sobre a questão das obras como um sinal vital da fé. As obras não produzem a salvação, mas elas são um sinal de que há fé. E a fé sim produz salvação. Então as obras são um sinal vital da fé. A quinta perícope foi sobre a questão da língua, que tem poder para trazer a existência e também para destruir completamente. E eu não estou falando de um poder mágico, estou falando mesmo quando a gente calunia alguém, ou quando a gente, né, mente sobre algo, ou quando a gente exalta as qualidades de alguém, a gente consegue edificar ou destruir, né? Não só com essa mentalidade mágica que se vê muito por aí, mas de um ponto de vista prático mesmo. Na semana passada a gente falou sobre a questão da sabedoria e que há dois tipos de sabedoria. Uma que a gente chamou de pseudo, que é uma sabedoria que se vangloria, e outra que é a verdadeira sabedoria, que é, antes de tudo, humilde. Se a gente voltar no capítulo 3, vai ter essa questão da sabedoria como algo humilde. E tem um texto da semana passada que me tocou demais, que é o final da perícope. O verso 18 diz assim: aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Eu achei isso uma poesia maravilhosa, uma realidade muito profunda, né? Pacificadores plantam sementes de paz e colhem frutos de justiça. Hoje a gente vai falar sobre a sétima perícope, que já deu para perceber aí pela leitura, né, do texto direto, que ela trata sobre a questão da humildade, de humilhar-se e de ser humilde, né? Tiago menciona um texto de Provérbios, que eu gosto muito da versão, a que eu li aqui foi a NVT, e ele não cita exatamente da mesma forma que eles traduziram o Provérbios 3:34, né? Eu vou ler aqui como é que a NVT traduz Provérbios 3:34. Diz assim: o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Zomba dos zombadores. Eu achei interessante essa escolha de palavras, né? O Cacau costuma dizer que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, né? E é mesmo, né? São palavras de sabedoria, assim. Você quer ser maduro? Eu tenho algumas dicas para você. E aí ele começa a construir essa maturidade. Por isso que se diz que é uma carta sobre a questão da maturidade espiritual. E vamos lá. O que significa ser humilde, então? Como é que a gente entende a questão da humildade, que é o tema central dessa perícope? Primeiramente, ser modesto, despretensioso, né? O oposto disso é a ambição, a pretensão, né? E o humilde não é simplesmente nesse sentido aqui, tá? Porque há também esse sentido da palavra humilde, mas nesse sentido aqui não está tratando do pobre como o humilde, né? O humilde aqui, ele está falando de alguém que não se gaba, né? Então, se a gente pegar toda a construção da carta, é um desencadeamento de ideias. Na última perícope que a gente estava estudando, ele fala sobre a questão da sabedoria e ele diz que a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, humilde. E na próxima perícope ele vai desenvolver a questão da humildade. E todas as perícopes, elas vêm assim, se encadeando, o tema da maturidade se encadeando por vários assuntos, né? Até por isso é um pouco difícil você falar, terminou aqui e começou aqui, porque a ideia é meio que contínua, né? A gente quebra ela para conseguir entender os princípios, né? Mas a ideia da humildade, por exemplo, você vai encontrar em várias partes. Assim como quando a gente falou sobre a questão do pecado que gera a morte, também tem vários momentos que ele vai tratar da questão da morte. Ele vai falar que a língua mata, e em outro momento ele vai dizer que a fé que não produz obras é morta. Então ele está desencadeando a mesma ideia e espalhando ela por toda a epístola, né? Então, Tiago chama os arrogantes de adúlteros. Olha que interessante. Eu achei bastante interessante esse uso de palavra também. Ele chama de adúltero por quê? Porque esse arrogante, né, o que não é humilde, ele flerta com valores mundanos. Acho que a gente já tratou disso numa perícope anterior também. Ele está flertando com valores mundanos, ao mesmo tempo que se diz um discípulo de Jesus, que se diz um cristão, que se diz temente a Deus, mas flerta com valores que não vêm de Deus, né? Então, aí Tiago vai chamar essas pessoas, né, de adúlteros. A ambição, aí a gente pode desenvolver essa ideia
porque eu coloquei humildade aqui como o oposto de uma ambição, de uma pretensão, né? A ambição, aparentemente, pelo que Tiago está colocando, é o que gera, é a razão da violência no mundo. Ele diz assim, eles invejam e até matam para conseguir o que querem. Olha a realidade que a gente vive, né? A gente não precisa entrar em muito detalhe, né? Mas olha a realidade que nos cerca. A vida humana virou um cisco. Eu posso matar uma pessoa para defender minha propriedade. Pensa, o que é mais sagrado, a propriedade ou a vida humana? Eu mato uma pessoa para proteger meu celular. Faz sentido, para proteger um par de tênis. E quando o policial vai e mata o cara que está roubando meu tênis, eu agradeço o policial, porque tirou uma vida por causa de um par de tênis. O que é sagrado? O que tem valor de verdade? A vida humana ou é um par de tênis? Então, de fato, a gente mata para conseguir o que quer. Ou para não perder, né? Pelo desespero de, ai meu Deus, eu paguei esse tênis, eu paguei esse celular com tanto sacrifício, não posso perdê-lo. E eu estou disposto a sacrificar outra vida para não perder, né? Paulo escreveu para Timóteo que a ganância é a raiz de todos os males. E parece ser a mesma ideia, que apesar de colocarem Paulo e Tiago meio que em contraponto, né? Eu já falei disso aqui também. Eles não estão tão opostos assim, né? Eles estão abordando aspectos distintos, mas em muitos aspectos eles estão reafirmando as mesmas verdades. E aqui é um exemplo. Paulo vai escrever para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, ele fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é a mesma ideia que Tiago está defendendo aqui, que as pessoas matam para conseguir o que querem, né? Então a violência no mundo acontece por causa da ganância do homem, né? Citar um outro texto aqui, já é uma passagem de Jesus, que está lá em Mateus 20, do 20 ao 28. É um texto bem conhecido, eu gosto muito dele e cito muito ele. Diz assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que quer? Perguntou ele. E ela respondeu: por favor, permita que no teu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao teu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Hoje a gente vai tomar ceia, né? São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos tinham pedido, ficaram indignados. Olha a lógica, tomando conta de todo mundo ali. As invejas, né? Então, eu não acho que eles ficaram indignados porque acharam que era um absurdo, não, que eles tinham pedido. É porque eles foram mais rápidos, foram mais safos. Chegaram primeiro. Então, Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne um escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Mateus 20 a 28. Bom, primeiro, quem que são esses caras? Porque é muito fácil a gente julgar, né? A gente chegar e falar, mas os caras estavam meio, né, arrogantão aí, estavam mesmo, né? Mas quem são esses caras? Esses filhos de Zebedeu aí, quem são? É aqueles que são chamados também de filhos do trovão. Jesus diz que eles eram um pouco impulsivos e tal. Zebedeu e Salomé tinham 2 filhos. Tiago e João, né? Salomé foi aquela que, junto com Maria Madalena e com Maria Cleofas, estavam com Jesus na crucificação, que prepararam o corpo dele para o sepulcro, toda aquela história lá. Essa que é a Salomé. João é o João amado, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 epístolas, né? Ele é o único discípulo que não sofreu martírio, morreu exilado lá na ilha de Patmos com mais de 90 anos de idade.
Depois escreveu o Apocalipse e também escreveu o Evangelho em 3 epístolas, que nem eu falei. O Tiago aqui é o Tiago maior, é o Tiago mais velho. Ele foi martirizado, sim, pouco tempo depois da morte de Jesus, 12 anos depois, foi ano 44. E não confundir com o Tiago menor. O Tiago Justo, que é esse que escreveu a epístola que a gente está lendo, é o irmão de Jesus. Esse aqui é o filho de Zebedeu. Então não eram dois caras aleatórios, nem uma mulher aleatória, assim, estava pedindo uma coisa muito fora da realidade deles, né? Eram esses dois discípulos, Tiago e João, eram parte dos 3 mais próximos de Jesus. Eram parte dos... Havia um tripé ali, né? 3 discípulos. Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus, né? Então 2 deles são esses que chegam, a mãe chega e pede esse favor, né? E eles são os mesmos que estavam lá no Monte da Transfiguração, que viram Moisés e Elias manifestos ali com eles, né? Então, eles não era qualquer um que estava pedindo aquilo para Jesus, eram de fato, provavelmente era o braço direito e o braço esquerdo de Jesus, esses 2 caras. E, no entanto, Jesus traz eles a uma nova realidade. Ele trata de uma nova realidade espiritual. Ele falou, olha, existe uma realidade mundana, e na lógica do mundo é assim mesmo, quem pode mais chora menos. É assim que funciona a vida, né? A Dani teve uma dificuldade muito grande no trabalho recentemente, a gente compartilhou aqui, tal, o pessoal orou por ela. E é a realidade que a gente vive no mundo. Quem pode mais chora menos. Quem aguenta, vai. Né? Não aguenta, bebe leite. Essa é a realidade desse mundo, né? Mas a lógica do reino é inversa. Na lógica do reino, o maior é o que serve. E Jesus ensinou isso através do exemplo, sendo ele mesmo o que serve. E ele usa esse argumento, quando ele fala assim, entre vocês não será assim, porque eu sou entre vocês o que serve. Então, se vocês querem também ser importantes, sirvam. Tem um outro texto, uma frase de Jesus que eu gosto muito também, que até inspirou uma música minha, que é lá Mateus 11, 28 a 30, né? Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Jesus está usando aqui, e eu já falei disso no Ampulheta, Jesus está usando aqui uma figura que é uma linguagem de roça. A gente que é fazendeiro aqui, a gente conhece essa linguagem, a linguagem de roça, que é atribuída para animal de carga. Quando você fala que um bicho é manso, pode subir no cavalo, ele é manso. O que isso quer dizer? Que é um animal adestrado, que é um animal que não vai te derrubar das costas dele, que ele já é experiente, já carregou muita gente na vida. Então ele está apto para ser usado para o trabalho, para carregar alguém, etc. E Jesus está se referindo a si mesmo como um animal adestrado, um animal com experiência no trabalho. E a gente vai entender de que animal que ele está falando nas próximas palavras aqui, né? Ele é o parceiro ideal para um novilho, para um outro animal mais filhotão ainda, um bezerrão, né? Que ainda está sendo treinado. E então ele vai usar a figura do jugo. Jugo era uma peça de madeira que você, aqui no Brasil, no Nordeste principalmente, chamam de canga. Você põe nas costas de um boi, de 2 bois, e ele liga o pescoço de um boi no pescoço do outro boi. Você vai nessas casas de fazenda, geralmente você encontra roda de carroça encostada na parede e canga encostada na parede. A canga ele forma umas ondas assim para encaixar nas costas do boi, dos 2 bois. E quando Jesus fala que essa peça de madeira, né, é colocada para ligar 2 bois. Então, quando Jesus fala que o meu jugo é leve, ele está falando que é fácil andar do lado dele. Basicamente é isso que ele está dizendo. Jugo suave significa que ser um parceiro de Jesus no arado é fácil. Não é doloroso ser um parceiro de Jesus no trabalho. E o fardo, que é o último exemplo que ele dá, né? Que ele fala que o fardo que lhes dou é leve. O fardo é a carga que você colocava para o animal carregar. Geralmente era uma produção agrícola.
né? Então é um fardo de trigo, um fardo de milho, um fardo, né? A gente usa muito aqui no Brasil o termo saca, né? Que é uma quantidade exata, né? De grãos e tal. Então o fardo é o peso, né? Então quando Jesus diz que ele dá um fardo leve, significa que Jesus não coloca sobre nós mais peso do que a gente pode carregar. É leve carregar o peso que Jesus coloca. João escreveu lá em 1 João, e é esse mesmo, o João que a gente acabou de citar ali em cima, 1 João 5,3, ele diz: os seus mandamentos não nos são pesados. Você já reparou uma tendência que as pessoas têm de lamentar a dificuldade de seguir a Jesus? Já presenciaram isso? Tipo, a pessoa falando assim, mas seguir a Jesus é muito difícil. Nossa, mas ninguém aceita a gente. Mas é tão triste, mas é tão... Gente, isso também é uma forma de demonstrar humildade, sabe? Quando eu coloco sobre mim ou sobre os outros um peso pesado demais, e aqui eu tô falando de 2 aspectos da humildade, né? Vamos lá. Primeiro julgo. Ser parceiro na caminhada com o meu irmão, assim como Jesus é meu parceiro de caminhada, é um aspecto da humildade, né? Da mesma forma que Jesus não é um parceiro de jugo que vai me forçar ou que vai me machucar, eu, como parceiro do meu irmão, preciso me preocupar também em não ser um parceiro que vai machucá-lo no processo de caminhada. E o segundo é o fardo, que é não assumir, nem colocar sobre o outro um peso maior do que a gente pode carregar ou que o outro pode carregar, né? São 2 aspectos de humildade. Eu lembro da Isa pequenininha, ela chegava e falava, eu consigo, né? Eu consigo, tudo era eu consigo. E é óbvio que não conseguia. E isso é o quê? É um orgulho, né? É o contrário de humildade. A humildade, ela assumia depois que ela não conseguia, né? E falava, papai, né? Resolve aqui para mim, levanta isso para mim, pega para mim. No videogame era um barato isso, porque ela sempre dizia que conseguia tudo. E aí até que ela cansava e vinha para mim, passa dessa fase para mim. Daí eu pegava, jogando Crash, jogava lá a fase do que eu tava terminando de passar a fase, ela devolve. Porque já entendi. E ela queria fazer sozinha, né? E é não tô fazendo mau juízo da Isa, não, né? Porque é a gente que criou ela assim, errado, né? A gente que deu o exemplo mal que ela seguia. Mas nós somos muito tomados por orgulho, né? E não tomar fardos maiores do que a gente pode carregar também é uma forma de sermos humildes. E não colocar sobre o outro fardo que ele também não pode carregar, né? Então, vou pensar, tem 2 aspectos de humildade nesse texto aqui que são bem importantes. A questão do jugo, de não ser um peso para o seu parceiro, não ser um peso para aquele que está do seu lado, antes ser aquele que vai andar no ritmo que o outro anda. Ele é meio devagar? Beleza, vamos meio devagar então. Quem vai se ferir se a gente acelerar vai ser ele, não sou eu. Então vamos devagarzinho, vamos na pegada que dá, né? Do jeito que dá. E de não colocar sobre o outro um peso muito, muito pesado. Qual era a principal crítica que Jesus tinha aos fariseus? Colocavam sobre um povo um peso muito pesado. Queria que eles observassem essa minúcia da lei, exatamente porque queriam colocar um peso impossível de ser carregado sobre as pessoas. Eles oprimiam as pessoas com essa forma de pensar. E muitas vezes nós oprimimos também. E nós nos oprimimos. Olha que doideira, que coisa louca. A gente se oprime querendo ser muito mais santo do que nós somos. E colocando sobre nós mesmos um peso que nós sabemos que somos incapazes, né? E isso é sinal de orgulho, né? Eu consigo, né? Igual a Isa falava, eu consigo. E nós não conseguimos, não, né? Indo para a conclusão da ideia aqui, depois a gente abre, como de costume, para a gente interagir, colaborar aí com alguns pensamentos. Os 2 últimos versículos, eu vou ler aqui de Tiago 4 mesmo, 11 e 12, eu vou ler aqui na versão A Mensagem, do Eugene Peterson. Ele traduziu da seguinte forma, né, a ideia. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência.
Vocês deviam honrar a mensagem ao invés de pichá-la. Deus é quem decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Tiago 4, 11 e 12. O contexto violento e polarizado que a gente vive hoje não pode ser combatido com mais violência. A gente não pode tentar apagar o fogo com mais fogo, sabe? A gente não jogar gasolina, né, para apagar a fogueira, né? E nem sempre é fácil ser esse pacificador, né? Que nem a gente viu lá, semeia semente de paz e colhe frutos de justiça. Eu tenho repetido isso porque para mim isso é um desafio muito grande. Vocês me conhecem o suficiente para saber que eu sou um pouco inflamado, assim. Eu gosto, na hora que o bicho pega, eu vou com os 2 pés no peito, né? É difícil. Mas a gente não pode ser essa pessoa que inflama. A gente tem que ser a pessoa que pacifica. A lei existe, pelo que a gente está lendo aqui, a lei existe primeiramente para ser aplicada a mim. E não para julgar o comportamento do outro. A gente usa, e uma vez eu fiz uma ilustração em que o cara pegava aquele escudo da fé e estava dando bordoada com o escudo, assim, tá lá no Parábolas Parabólicas esse desenho, e o Burjá fez um texto sobre esse assunto, sobre a questão de quando a gente usa a fé como arma. A fé como um instrumento de ofensa, e não como um escudo, porque escudo não foi feito para atacar ninguém. Só o Capitão América que usa escudo para bater nos outros. Escudo é feito para defesa, né? E o Burjá escreveu um texto sobre isso na época. Faz tempo. Deve fazer uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Então, a fé, a lei, ela não deve servir para ofender, nunca para diminuir, né? E quando a gente tenta instruir Deus sobre como ele deve julgar as pessoas, a gente assume um papel que não é nosso. A gente precisa tomar cuidado com esses comportamentos, né? Ah, se eu fosse Deus, mas mandava fogo do céu. Lembra? Teve uma vez que os discípulos falaram uma parada assim para Jesus também, né? Você quer que a gente ore para mandar fogo do céu, queimar todo mundo? Jesus respondeu: vocês não sabem de que espírito são. Porque eles estavam lidando com coisas santas com uma mentalidade mundana. Existe uma mentalidade mundana, sim. Não dá para a gente relativizar as coisas, sabe? Existe uma mentalidade divina e uma mentalidade mundana. Existe uma forma de lidar com a realidade que nos cerca, que é mundana. E existe uma forma de lidar que é divina. Jesus deixou muito claro nesse versículo que a gente leu agora há pouco. Nesse texto, quando ele explica para os seus discípulos, falar, os líderes desse mundo agem assim, mas entre vocês não será assim. Então, há 2 formas de lidar. E a gente precisa escolher de que espírito somos, né? Qual mentalidade vai nos tomar, nos dominar. E eu não estou falando de uma mentalidade evangélica, não, tá? Porque vamos combinar que muitas vezes a cultura evangélica está tomada por valores que não são de Jesus, né? Ela está tomada por métricas e metas de dominação que não fazem parte dessa mentalidade do reino de Deus. Antes são mundanas também, né? A gente leu umas semanas atrás quando Nabucodonosor pega e faz um segundo decreto, também usei esse texto na ampulheta, faz um segundo decreto não muito melhor do que o primeiro, em nome do Deus de Daniel e seus amigos, né? Então a mesma mentalidade homicida, de dominação, também permeia questões religiosas, né? E a gente não pode confundir esses 2 mundos. Não, eles não têm comunhão. Não dá para ter comunhão entre luz e trevas. Usa-se muito esse texto para um monte de coisas, mas para o que de fato ele se aplica, a gente precisa ter um pouco mais de atenção e usar ele no seu contexto, né? É isso, gente. A gente vai agora abrir os microfones e compartilhar nossas impressões, críticas. Lembrando, hein, gente? Jogo suave, pega leve na hora da crítica. E eu queria
provocar vocês com uma pergunta. Você conhece alguém que é uma inspiração no tema humildade? Se puder citar quem é, por quê, quem que você considera que te inspira na questão de humildade? Fala, puxa, falando em humildade, eu queria ser igual esta pessoa. Esse cara, essa mulher, essa pessoa. Eu acho que não vale falar de Jesus, tá? Só... Aí fica muito... Eu já falo antes de todo mundo. É Jesus, pra mim é Jesus, tá bom? Podem abrir os microfones aí e comentar o que você quiser também falar, meu bem. Eu acho que, para mim, assim, que eu vejo muito questão de humildade, eu vejo o meu pai. Boa. Meu pai. Porque duas coisas que aconteceram, né? Que a firma do meu pai teve uma época, e foi um negócio lá que aconteceu lá Foi antes da Dilma, aquela crise que deu. Uhum. Deu uma crise muito grande e meu pai teve que fechar a firma, né? Faliu. E minha prima, assim, na época também faliu, ela tinha gráfica. Só que ela pegou e colocou o nome dela em nome de laranja, entendeu? Nome de outras pessoas para não pagar as coisas, os funcionários, coisas, tal, tudo. E já o meu pai, ele perdeu tudo mesmo, que ele tinha imóveis, tinha carros, tal. Mas ele falou assim, prioridade primeiro é os funcionários, porque eles dependem, eles comem, a família come e tal. E meu pai vendeu tudo para pagar os funcionários. E isso fica assim, eu estou emocionada, tá? Isso fica bem no meu coração. Uhum. E eu acho assim que é um exemplo de humildade. E também quando aconteceu umas coisas na creche que eu estava, né, que eu não aguentei ficar, gente, eu pedi exoneração, porque o ambiente estava muito difícil, né? O Davi e a Radassa sabem, né? E estava muito difícil, eu não aguentei o que faziam para as crianças, assim. Eu falei, eu não condizo com isso, não dá, eu não podia ajudar. Quando eu ia ajudar, eu era barrada. Então, eu falei, não estou suportando isso. E fora o que faziam para mim, tal, né? Então, a minha mãe já falou assim, Dani, quando eu fui exonerar, fala lá na Secretaria da Educação, fala daquela professora e tal, tudo. E eu não senti bem. Eu falei assim, mãe, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu amo a vida dela. Eu vou continuar orando por ela. Ela está fazendo bullying com as crianças, é errado, eu sei disso, mas de forma alguma eu vou prejudicar. E meu pai veio falar comigo e falou para mim assim, filha, de forma nenhuma prejudique ela. O Senhor não vai ficar feliz com isso. Então, mais um exemplo que ele me deu assim. Então, eu digo que meu pai me inspira muito. Uhum. Convidados de primeira passagem aqui também estão convocados a se manifestar também. Uhum. Convocados. Convocados. Eu não sei, quando você falou, acho que a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Burjac mesmo. Ele é uma pessoa que sabe muito, né? Ele é muito inteligente, ele sabe tanta coisa e ele expressa muito a humildade dele na forma como ele ensina, assim, né? Porque ele é tão paciente, ele fala de um jeito que a gente entende, ele faz as gracinhas dele, né? Nos textos, nas formas, nas lives, tudo que ele produz, assim, né? Tem tem a essência dele, assim, e ele é humilde para baixar a forma como ele fala para o nosso nível, assim. Então, eu admiro muito essa forma que ele consegue ensinar e que ele consegue ser muito calmo, né? Ele sempre está naquele tom dele e mantendo tudo. Esses tempos teve um filho dele que fez uma live no Instagram, dessas lives que ele faz, e eu falei, gente, é o Burjac, é uma cópia dele, né? É a versão mini do Burjac, assim.
Mas foi a primeira pessoa que eu pensei, e acho que nesse sentido foi o Burjac, sim. O Burja, eu sempre repito isso, mas é porque é uma característica do Burja que me inspira, sabe? Ele é o cara que, quando eu vou contar qualquer coisa, você vai contar qualquer projeto seu, ele ouve todo o seu projeto, e eu sempre estou com algum projeto, né? Ouvo alguns. Ele ouve tudo que você vai falar, e no final ele diz assim: e como é que eu posso te ajudar nesse projeto? Todas as vezes é essa pergunta que ele conclui na nossa conversa. E aí, cara, não sei, eu acho que não tem como você me ajudar, eu só tô compartilhando mesmo o que eu tô falando. Dele, não. E ele arruma um jeito de ajudar. Um dia eu cheguei para ele e mostrei o projeto do baralhinho lá do Topzera. E o Burja falou assim: tem um pastor, amigo meu. Primeiro ele falou, né, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, Burja, na época ele tava, acho que como diretor de alguma agência missionária. Não lembro agora. Enfim. E aí ele, acho que em Moçambique, um pessoal que trabalhava com criança, não lembro direito. Mas enfim. Falei, cara, se você tiver alguma forma de viabilizar a produção, comprar uma quantidade para a missão, né? Se precisar traduzir as cartinhas, a gente tem interesse, você poderia ajudar. Ele falou, olha, eu acho que agora a gente não tem como fazer isso, mas eu tenho um amigo que estava procurando um joguinho assim, e era um pastor lá do Sal da Terra, em Goiânia, que é o Wellington Cruz. Que foi o nosso mecenas, vamos dizer assim, nesse projeto, que foi que bancou a produção, a primeira tiragem, e agora levantou recurso para bancar a segunda tiragem, que a gente vai lançar até o final do ano agora, para o pessoal distribuir no Natal. Uma grande ajuda. Né? E o Burja bobear, ele nem sabe direito disso, mas ele só fez a ponte e saiu de cena. É mesmo uma figura humilde e muito prestativo, né? Cara incrível. Mais um irmão querido que eu tenho graças ao Crentaços. Quem mais, gente? Só a Radassa tá perdoada de não escrever, não falar, porque ela tem que escrever lá, ó. Ele não está na reunião, mas você inclusive presente que o Matheus é um exemplo de humildade para mim, dentre várias coisas. Que lindo, ele vai ver essa gravação. Eu li com o nome do Matheus falando dele mesmo, eu falei, não tá sendo muito bem. Tá faltando humildade aí. Nossa, que lindo. Radassa, hein? Que declaração. Não, o Lepe é outro irmão querido que eu tenho graças a Crentaços também. O Lepe é mesmo. É um cara assim. E meu sogro também. É verdade, é verdade. É inspirador, sim. Que bom. Vocês tudo estão falando de gente que eu conheço, olha que beleza. Assim fica fácil entender os exemplos. O Lepe é um cara com uma... Às vezes eu acho que o Lepe poderia até se expressar mais, porque ele tem muita coisa dentro dele para colocar para fora, né? É um cara que conhece muito, tem uma mente muito acelerada, né? E compreende de muitas coisas e às vezes não põe para fora. E isso é um traço de alguém também que não quer ficar se afresqueando, né? Se mostrando muito especialzão, né? O Lepe é um cara mesmo muito especial, é verdade. E muito humilde. Isso mesmo, Matheus. Você vai assistir essa gravação. Isso. Nós te amamos muito, ó. Agora só falta o Jonathan e o Davi, que podem tirar no par ou ímpar aí. Eu pensei no Thiago Arraes. E, na verdade, é bem engraçado eu falar dele, porque eu falava, quando eu conhecia ele só como cantor, junto com o irmão dele, o André, eu achava ele muito boçal. Eu até falava isso e o pessoal me olhava, gente, como assim? Mas eu vi, assim, eu não gostava muito da pessoa, apesar de sempre gostar das músicas. Mas quando eu conheci ele como pastor mesmo, como se colocando como pastor, como teólogo, e principalmente
na rede social Twitter, que a gente sabe que é bem difícil, eu sempre vejo ele muito receptivo e muito amoroso. E, assim, isso é uma dificuldade que eu enxergava tanto quando eu olhava para tradicionais quanto com progressistas. E ele consegue, assim, ser muito amoroso nas respostas. Não é o cara do exposed, não é o cara que tenta, sei lá, se amostrar além. E eu vejo, assim, ele sendo muito pastoral. Acho que esse é o resumo que eu enxergo nele, sendo muito pastoral, muito receptivo, muito amoroso e, assim, com respostas sensacionais, sabe? Então, acho que eu enxergo muito dessa humildade nele, e tento pegar para mim também alguma coisa disso. Excelente. A gente quase cantou uma música dele. A gente ia cantar mais. Aí a gente trocou de última hora. Verdade. Essa música mais é uma música que eu sempre embargo a voz no trecho que ele fala: eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido. Essa hora a voz não sai, ela para. A música é toda linda, né? Mas essa frase, eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui esquecido. Então, o que eu tenho não é de mim, né? O que eu tenho que possa ser encontrado não é encontrado por mérito, né? Porque por mérito eu sou sempre esquecido, né? Eu fui encontrado porque ele me encontrou, né? E trata dessa questão, né? Dessa questão de reconhecer o nosso lugar. Por isso que eu tinha separado essa música. Mas ela é difícil de cantar. A gente escolheu a outra. Faltou eu? E eu vou falar uma professora, que eu acho que é muito humilde. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui a câmera dela. Boa. Eu nunca pude ainda ver uma aula da Tamires dando aula, embora eu gostaria muito de entrar na sala de aula e assistir sem ela saber que eu tô vendo. Porque se ela souber, eu acho que fica diferente, né? Estraga a aula. Mas do que a gente conversa mesmo e da forma como ela fala dos alunos e o que ela se propõe como professora, eu acho que é uma característica de humildade, porque eu não sei, né? A tendência, eu não sou professor, nunca estive na frente de nada, mas você tá à frente com uma pessoa que vai trazer conhecimento para esses receptáculos vazios que estão aqui dispostos, deve dar uma vontade de uma soberbinha, né? Mas eu vejo pela Tamires como ela fala do processo que ela acredita de dar aula e tudo mais, e de ouvir mesmo. E daí eu não sei se é uma característica, né? Acabou acontecendo pela idade e tudo mais, da forma como a gente começou a enxergar o evangelho, né, de viver, de participar de comunidades tipo a reunião que a gente está tendo hoje, que não é só alguém falando, mas é conversando sobre todo mundo. Então eu sinto bastante disso, de ela tem essa vontade de ouvir o que o aluno está falando, é óbvio, né, que o professor é ele quem está à frente ali da sala, né? Mas ela tem essa vontade de ouvir, o aluno tem o que falar também, mesmo que às vezes vai falar uma coisa nada a ver que tenha com a aula, mas você é de ter essa preocupação em conseguir entender o que ele está dizendo, mesmo às vezes quando está falando bobagem. Eu acho que é um exemplo bom de humildade que eu vejo, assim, de verdade. Não foi para competir com a Radassa, com o Matheus, não. Mas Mais um casalzinho. Eu perdi! vai ter que ver a gravação agora. Vou assistir para ouvir de novo. Que legal. Muito Mas bom. eu acho, nessa relação profissional, eu acho que é um pedaço específico, mas eu acho que ela demonstra, pelo menos na paixão que ela me conta, né? Eu vejo isso. Que legal. Muito bom. Muito lindo. Eu tenho alguns exemplos de humildade aqui. E para ficar aqui entre nós que estamos aqui,
eu percebo características assim em vocês, né? E inspirado mesmo pelo exemplo da Radassa e do Jonathan, não tinha pensado nessa resposta, na verdade, eu quis me forçar a pensar junto com vocês, mas a Tami e o Jonathan são um casal que me dão uma moral no Crentaço, que eu sempre falo isso, eu sou muito grato à moral que vocês me dão. Fala mesmo, viu? Fala bastante pra mim. Vocês e o casal Loreglas também, né? A Lorena e o Douglas também são outro casal assim que me dão uma moral que eu não mereço, né? E que sempre estão muito agradecidos por qualquer tipo de suporte, de ajuda que eu me disponho a, assim, dentro da minha limitação, colaborar, né? E eu acho isso muito bonito na forma como vocês conduzem a Crentaços, assim. Vocês usarem essa ferramenta não para palco para si mesmos, né? Eu costumo dizer isso do Bibo também, que eu falo que o Bibo é um cara que quando você ouve ele no podcast, você pensa que ele é um idiota, que ele não tem a menor noção do que os convidados estão falando, porque ele sempre tá dando palco pro convidado, sempre exaltando o convidado, e aí o convidado fala aquela coisa tão básica, tão elementar, e ele trata como se fosse uma pedra muito preciosa, assim. Eu acho essa conduta, e vocês fazem isso também muito bem, eu acho isso muito rico, assim, é de uma humildade exemplar, né? O Davi José é um cara que estuda mais que eu, cara, e ele vem aqui para me ouvir. Eu fico muito honrado, assim, de verdade, Davi. Muito honrado de ter você entre a gente, pronto para ouvir e aprender, talvez com quem saiba menos que você. E você tá aí, e você vem. Ficou 2 semanas sem vir, né? Recentemente. Mas tá agora de volta. Não, você sabe aquela história lá de quando Jesus pede para João Batista batizá-lo, né? E João Batista responde, mas é você que deveria me batizar, né? E o Davi é um cara assim, né? Davi é um cara que dá vontade de falar assim pra ele, Davi, pega o microfone aí, ensina a gente um pouco, cara. Que é um cara com um conhecimento de Deus, uma profundidade muito grande também. E de fato, um ministério, né? Um cara que se aprofunda na teologia, que é apaixonado pelo tema e que expõe muito bem, né? Eu gosto muito de ler o que o Davi escreve, ouvir ele falando, ele comentando. Eu cutuco ele às vezes para ele fazer algum comentário. Às vezes ele não quer falar e também quer tão assim, fala alguma coisa aí, Davi. Porque eu quero aprender com ele também, né? Sim, sim. Radassa e Lepe, mesma coisa. Radassa e Lepe é aquele casal também que sempre vai pontuar alguma coisa muito especial dentro. E o Lepe é o cara que vai pontuar fora da curva que você está traçando, né? É verdade. Ele sempre joga a pedrinha lá, puf, lá do outro lado. Você fala, ih, eu não tinha pensado aqui, né? Eu não pisei aqui ainda. Calma que eu preciso processar essa ideia, né? E o Lepe e a Radassa fazem esse. A Radassa também, né? São muito humildes em se colocar aqui para aprender, para ouvir, né? E sendo que também são aptos para ensinar, né? É muito bom ter um grupo assim, né? Muito, muito bom. Um grupo que todos são professores, A né? gente E ninguém é muito. orgulhoso a ponto de achar que não tem nada para aprender, né? A Daniele, ela tem um talento tem vários talentos, né? Mas ela tem um talento muito específico na didática com crianças, né? Uhum. E sempre faz parte da dificuldade que ela tem, inclusive em trabalhar profissionalmente com isso, é que ela fica muito ofendida quando algo ofende a dignidade dos alunos, né? Então ela também sempre quer se colocar como aquela professora que está ali a serviço, né, do conhecimento, e não como alguém que está top-down, agora eu vou iluminar suas mentes vazias e fracas, né? Mas não, sempre se colocando como serva, né? E é uma das coisas que eu admiro na minha esposa, assim, que ela é disposta ao serviço, não só com as crianças, né? Mas sempre muito disposta a servir e a abençoar. Aqui. E eu acho que essa é uma característica que nós precisamos ter, né? De humildade, né? É isso que Jesus ensinou aqui, né?
quem quiser ser o líder de vocês, que seja antes de tudo servo de vocês, né? Nós precisamos assumir essa nossa, né, essa posição nossa no mundo, né? Às vezes quando a gente diz assim, Jesus falou, vocês são sal da terra e luz do mundo, a gente se infla, né? Se enche e fala, uau, eu sou muito especial, né? Como se aquilo fizesse de nós seres muito distintos de todos os demais, né? Destacados de toda a realidade que nos cerca, né? Mas não é isso, né? Jesus, ele disse, eu sou, antes de tudo, né? Ele disse, eu sou a luz do mundo, né? E se é para nós sermos luz do mundo, que sejamos como ele foi, então, né? Uma luz do mundo que não se impõe como autoridade, mas que tem uma autoridade reconhecida, né? A Bíblia vai relatar que o povo ouvia Jesus e dizia que é porque ele ensinava não como os doutores da lei, mas como quem tem autoridade. Essa observação é maravilhosa. Falou, mas não é os doutores da lei que tinham autoridade? Como é assim que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei? Então, os doutores da lei queriam impor uma autoridade, né? E Jesus, ele tinha uma autoridade reconhecida, que não precisava ser imposta. Então, esse fio na navalha, né? De caminhar aí em humildade, eu acho que é um grande desafio para nós como igreja, né? Eu já falei na semana passada, mas cito de novo um livro A Igreja Missional na Bíblia, do Michael Gorin, que é um dos livros do primeiro módulo nosso que eu estava vendo na pós-graduação, em que ele fala sobre a igreja, o Israel, a promessa de Deus a Abraão ali, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E como Israel absorveu isso como nós somos especiais, nós somos melhores que todos os outros povos da terra, né? E isso fez de Israel um povo com um orgulho nacionalista tolo, né? E que o incapacitou a ser sal da terra, incapacitou de ser luz para todos os povos, bênção para todas as famílias da terra. E aí, quando Jesus vai e separa seus 12 discípulos, parece que ele está inaugurando um novo Israel, um Israel espiritual, e ele começa tudo de novo com eles. Fala, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, né? E hoje, talvez a gente olhe para a igreja de novo, ou ao longo da história, né? Não só hoje, né? Ao longo da história, a igreja, vez após vez, se inflando de um orgulho, de uma vaidade religiosa, de um orgulho espiritual, porque não sou cauda, eu sou cabeça. Eu ia falar ao contrário, sou cauda, eu não sou cauda, eu sou cabeça, porque eu sou filho do rei, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? E se enche de orgulho para falar de algumas coisas como se fosse algo mérito nosso, né? Ou como se isso nos fizesse muito especiais, né? Muito diferenciados, né? De todos aqueles que nos cercam. E não é verdade, né? Não é verdade. Eu repito porque gosto muito dessa ideia de que o evangelho é um mendigo contando para outro mendigo onde há pão, né? Então, o evangelho não é porque eu tive acesso ao evangelho que eu sou muito melhor do que o outro que não teve, né? Eu só ouvi quando alguém me contou onde tem pão. Não há nada de muito especial naquilo que eu sou, né? Mas assim que eu informar o outro mendigo também, mas tem pão ali, ele também vai deixar de ser faminto, né? Então a gente pode se esvaziar desse nosso orgulho tolo, né? E começar a viver um passo além, né? Dessa maturidade que nós estamos buscando e que Tiago está tratando nessa epístola, que antes de tudo, é uma sabedoria humilde. Né? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Que vocês queiram lembrar? Que vocês queiram comentar sobre esse tema? Hoje o Rafa não está aqui. Geralmente o Rafa faz comentários longos, assim, super bem embasados, super intelectuais. Mas todo mundo pode fazer comentários assim também. Uhum. Quer deixar pronto? Vamos
Vamos separar os elementos da ceia, se vocês já tiverem aí, se precisar buscar. Deixa eu ver aqui. Ô, Radassa, hoje o Lepe não fez pão, né? Lembrei agora do pão do Lepe. O Lepe fabrica a própria. Em breve ele vai fazer o vinho também. É. Logo mais o Lepe vai fazer o pão e o vinho. Chique. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E depois, Paulo vai trazer uma crítica sobre eles não esperarem os demais na hora da ceia. Esse texto é bastante especial, porque talvez seja o texto bíblico que trata desse assunto com mais detalhes, né? Os relatos dos evangelhos são um pouco mais superficiais, né? Ao explicar como acontece a partilha da ceia, mas é muito rico e que Jesus traz significado para algo que já era a prática, né? Não só dos irmãos, né? Mas de todas as pessoas daquela época, de comer e beber nas suas reuniões, né? Comer pão e beber vinho nas suas reuniões. E Jesus traz significado para aquilo, né? Para aquela prática que era cultural até ali. É muito especial também a gente entender o que Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre comer ou beber indignamente. A gente entende que quando o Jesus foi crucificado, o Pôncio Pilatos chega a questionar o povo, né, se eles não queriam libertá-lo, e porque o próprio Pilatos não encontrava motivo para condenar Jesus, né? E num dado momento, Pilatos diz assim: eu sou inocente disso, eu não quero condenar esse homem, né? Ele fala, e o povo, não, mas a gente quer. E aí ele diz, então, que o sangue dele seja sobre a cabeça de vocês. E o povo responde, que o sangue dele seja sobre as nossas cabeças e sobre os nossos filhos.
O sangue de Jesus. A gente ouve muito, né? Porque virou um chavão gospel, né? Sangue de Jesus tem poder, né? A gente ouve muito o sangue de Jesus sendo utilizado para diversas coisas, né? Mas o propósito do sangue de Jesus é redimir pecados, né? É para isso que esse sangue foi derramado. Não foi para expulsar demônios, não foi. O poder que há no sangue de Jesus é o poder de saldar a nossa dívida, né? Então, quando nós examinamos a nós mesmos, eu examino a mim mesmo e encontro um ser completamente indigno. Alguém que não deveria se assentar à mesa do Senhor. Não deveria. O Senhor não deveria me acolher. Mas aí eu lembro do que essa mesa representa, né? Eu me lembro que essa mesa representa exatamente a redenção daqueles que não deveriam estar ali. Jesus contou uma parábola que os convidados recusam um convite e o dono da casa fala assim: vai pelos lugares aí, pelos becos e traz as pessoas. Pessoas indignas, né? E é isso que o evangelho nos faz, né? Mendigos explicando a outro mendigo, contando para outro mendigo onde tem pão, né? Então é assim que nós nos apresentamos nesse momento, né, diante do Senhor, como seres dependentes, né? Então a gente toma o pão, assim como Jesus fez, e agradece. Senhor, nós te somos gratos, porque muito além de suprir as nossas carências físicas, de nos alimentar, esse pão representa o seu sacrifício por nós, representa o seu corpo partido, representa a sua santidade exposta naquela cruz como vergonha em meu favor. Eu te sou grato, Jesus. Te sou grato pelo pão de cada dia que me alimenta e pelo pão vivo que desceu do céu para me trazer redenção. Eu que não era digno. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. O texto diz que da mesma forma Jesus também tomou o cálice e disse que este é o Novo Testamento no sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer que um testamento só tem validade na morte. Para um testamento ser utilizado, é preciso que aquele que assinou o testamento morra. E esse testamento é aquele que nos faz filhos. Esse testamento é aquele que nos aceita na família de Deus. Então, é em memória disso e crendo no reino que virá, que já veio em parte e que virá plenamente, né? É que nós tomamos o cálice com alegria nos nossos corações, cientes do sacrifício de Jesus e gratos, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu sangue derramado por nós, pelo seu sacrifício que inaugura um novo testamento. Muito obrigado, Senhor. Nós nos achegamos a Ti através desse sangue precioso. É Ele quem nos capacita a entrar na Tua presença com confiança, Deus. É Ele quem nos aceita, Senhor. É o preço, Senhor, o penhor da nova aliança, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, porque nós não tínhamos como nos achegar a Ti, Senhor, se não fosse através desse sangue bendito. Nós te somos gratos, Senhor, e queremos nos lembrar disso, Senhor, que essa seja a nossa memória frequente, Senhor, não só quando nós partilhamos a ceia, nessa reunião no primeiro sábado do mês, mas todas as vezes que nós nos alimentarmos, Senhor, ao longo desse mês, todas as vezes que nós pegarmos um pão na nossa mão, todas as vezes que nós enchemos o nosso copo de alguma bebida, Senhor, que isso nos leve a refletir, Senhor, acerca do preço pago pelo Senhor, do seu amor manifesto naquela cruz e da família à qual nós pertencemos, Senhor, família de Deus. E nisso que nós te somos gratos, Senhor, com os nossos corações em memória, Senhor, ao mesmo tempo pesados pelo seu sacrifício, Senhor, que nós te amamos, mas felizes, Senhor, porque foi em nosso favor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. É isso aí, gente. Mais alguma coisa para falar? Geralmente, no final da reunião, a gente abre para pedidos de oração, de agradecimento, o que quer que nós possamos orar juntos aí. Se vocês tiverem algum assunto, esta é a hora. Inclusive, a Radassa pode escrever seu pedido de oração, se ela quiser. A gente está aqui com o chat aberto. Ela tá bem debilitada, assim, né? Então eu queria colocar ela. Muito bem. Está apitando aqui, mas parece que não tem chat com a mensagem. Não. Muito bem, a saúde da dona Silvia, então. Isso. A Dani teve uma faringite agora há pouco tempo e a mãe dela também, né, meu amor? Só que ainda ela tá com muita tosse, assim, muito ruim. Ela tem asma, né? Então tá meio difícil. Mais alguma coisa? Mais algum tema, gente? Apenas agradecer pelo convite. Vocês estão sempre convidados. Estamos juntos sempre. É bom saber que tem mais gente para caminhar. Com certeza. Sozinha a gente não consegue, né, Tamires? A gente precisa um dos outros. Nossa, como precisa. É verdade. E bom te conhecer, né? A gente que conhece bom. os dias. É bom conhecê-la também. Foi um grande prazer, de verdade, viu? Vocês já estão dentro aqui do meu coração, aqui pulsando. Espero que vocês sempre estejam aqui com a gente junto. Obrigada. Só a Dani conhecia vocês das lives. Das lives. Beleza? Só isso? Então vamos lá, então. Eu queria... Fala. Licença, pedir. Que, na verdade, é um pedido meio justificativa de eu ter faltado no último sábado. Eu faltei 2 sábados. O primeiro foi porque eu fui para o aniversário de verdade. Esse foi bom. Mas no último sábado eu fui para um velório. Puxa. E queria pedir oração por um casal de amigos meus, que eles têm, assim, 2 anos de casados, eles são jovens, são da minha idade. E no último ano eles tiveram um bebê. E o nascimento gerou muita complicação,
pro bebê, e eu não fiquei muito por dentro, porque com a pandemia eu me distanciei um pouquinho da comunicação com eles, mas fiquei sabendo assim, as coisas que chegavam até mim, algumas coisas e pedidos de oração, porque o bebê tinha nascido com um problema de coração. E ele passou por muito sufoco quando nasceu, teve que ficar no hospital por um tempo. E eles fizeram todo um tratamento, aí ele pôde ir para casa. Só que ele tinha um problema, eu não sei qual exatamente, mas ele tinha um problema em que ele tinha que ser acompanhado assim para o resto da vida, problema de coração. E na sexta-feira, né, anterior ao sábado da semana passada, ele faleceu, infelizmente. Ele não tinha chegado nem a um ano, e houve uma complicação. Ele estava em casa e houve uma complicação, e como a gente não mora em Belém, a gente mora em cidade vizinha, eles tiveram que ir daqui para Belém, o que é assim, coisa de meia hora. Entendi. E eu acredito que eles foram para lá, primeiro porque o atendimento de lá é melhor, e segundo porque eu acho que o acompanhamento que ele estava fazendo era de algum hospital de lá. E ele chegou lá, conseguiu chegar lá, só que complicou muito e ele não resistiu. Então, essa notícia chegou na sexta-noite, aí eles passaram a madrugada toda com a questão da liberação do corpo e tal, e no sábado eles liberaram o corpo de madrugada, e no sábado houve o velório, né? Então, queria pedir oração, né, por esse meu casal, pela família, que é uma situação muito difícil. Muito difícil. Não dá nem para imaginar. Qual que é o nome deles, Davi? Mateus e Maeli. Eu vou escrever aqui, que o nome dela é meio difícil. Acho que é bom pôr também no grupo do WhatsApp, viu? No WhatsApp, o Rafa tinha falado de o Rafa e a Dani não estão hoje com a gente, que eles estão numa outra reunião ali em Campinas. Mas o Rafa Giovanni, exatamente. Eu estava tentando lembrar o nome do rapaz. Giovanni é um amigo do Rafa, aluno do Rafa, que teve um acidente de skate, né? Essa semana. Foi operado, coluna, cabeça, e tá em coma induzido, né? Vai ficar mais alguns dias assim. E assim como foi esse caso dos seus amigos, né, Davi? Eu imagino como ficam os pais, né? Eu só tinha errado o Y do nome da Maeli. Imagino como ficam os pais, né, os familiares. É uma barra, né? Com certeza. Sendo a criança vindo a óbito, né, ou recuperando, né, é um processo muito dolorido, né? Todo esse processo de tratamentos, né, e tudo mais. Então acho que a gente precisa também orar pelo Giovanni e pela família dele, né? Aluno do Rafa. Vamos lá, então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse veículo, Senhor, a internet que nos conecta tão distante, Senhor, que nos faz amigos, que liga os nossos corações, que liga as nossas celebrações, que liga as nossas dores também, e que nos faz a sua igreja, Senhor. Nós somos gratos por isso, Senhor. Te agradecemos
por esse momento, Senhor, que cada um de nós separou para estar aqui, Senhor. Sim, Obrigado Pai. porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos nesse mesmo horário para compartilhar, para interagir, para ouvir, Senhor, e aprender. Nós queremos abençoar aqueles irmãos que não puderam vir, que estão atendendo outros compromissos, Senhor, e Sim, queremos Senhor. que a tua mão seja sobre eles, com Pai. cuidado também, Senhor, que eles possam ter oportunidades também de estar conosco em outros momentos, e que o Senhor ilumine os seus pensamentos sobre Sim, esses Pai. assuntos que nós estudamos hoje, Sim. através da gravação, através de outros meios, que não fiquem sem alimento, que possam ser alimentados pelo Senhor também. Quero te pedir por alguns assuntos, Senhor Deus, de saúde, a Sim, questão da minha Senhor. sogra, a dona Silvia, que está enfrentando uma faringite bem pesada. Nós queremos clamar pela tua intervenção na Sim, vida Senhor, dela, em Senhor, nome na de Jesus, saúde. Ela tem uma saúde debilitada, uma saúde Senhor. difícil, e é muito especial. O aniversário dela foi essa semana, todo um Sim, momento Senhor. especial de comemoração, e ela está doentinha. É, Senhor, Pai. cuida da vida dela, Senhor, Sim, nesses Pai, em dias. nome de Jesus, Pai. Revigora o seu Pai, ânimo, em Senhor, nome de Jesus. para que ela tenha dias felizes agora nesse Amém, fim de Pai. ano, Senhor, na tua Sim, paz, Senhor. Senhor, junto com o Senhor. Amém. Também quero te pedir, Senhor, pelos o Mateus e a Maeli, amigos do Davi, que acabaram de Senhor. perder um bebezinho, Ô, Senhor. Senhor, traga consolo, Senhor. Consola os Ô, corações Jesus. deles, Senhor. Sim, Senhor. Ô, Pai, tenha Que a tua misericórdia paz, Senhor, deles, Pai. alcance essa família, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Nós mal podemos Teu imaginar, amor, Senhor, tua a paz dor dentro desses dos irmãos, a dor corações, desses Pai. queridos, Senhor. Em nome de Jesus. Os demais familiares, os amigos, Sim, Senhor, as pessoas próximas, Senhor. Pai. Que haja consolo, Senhor, Sim, que haja em um nome de Jesus. cuidado mútuo, Senhor, abraço, Ô, Senhor. Pai, leve o teu amor, E a tua paz, Pai. que em nenhum momento, Senhor, eles se sintam desamparados pelo Pai. Senhor, Amém, Pai. diante dessa perda, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ô, Deus. Cuida da mente deles, Senhor, do Sim, seu Pai. emocional, Senhor, do espiritual, Senhor. Seja com- Que as suas vidas sejam Ô, amparadas pelo Jesus. Senhor nesse momento de Sim, dor. Senhor. Que eles se sintam acolhidos e amados, Pai. Senhor. Amém, Senhor. Que eles não se sintam sozinhos, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Também o Giovanni e sua família, Senhor. O Giovanni que Sim, Senhor. está em tratamento nesse momento, sendo cuidado, Senhor. Vive um momento Sim. delicado, Senhor, Sim, depois do Senhor. acidente, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor opere um milagre, Senhor, na vida Sim, dele, Pai, em Senhor. nome de Jesus, Pai. Salva a vida dele, Senhor. Sim, Pai. Resgata, Senhor, de modo sobrenatural, Senhor. Amém, Pai. Alcança, Senhor, alcança essa vida, Senhor. Amém. Tão jovem, Senhor, com tantos dias pela frente, Senhor. Sim, Senhor. Os seus Amém, familiares Jesus. também, Senhor, sejam amparados, Senhor, nesse Sim, momento Pai, em difícil de nome lidar com Jesus, decisões, com É, questões médicas, Senhor, com transtornos, Senhor. Nós sabemos que nada disso é muito fácil, Senhor. Sabemos é verdade, que Pai. nós já passamos por situações não tão graves assim, não tão difíceis assim, mas Sim, nós Senhor. podemos, mais uma vez, só imaginar, Senhor, como é. Cuida dos corações, Sim, Senhor. Pai, em nome de Nós te Jesus. clamamos, Senhor. Cuida dos corações dos pais do Giovanni, dos seus Em amigos, nome dos de seus Jesus. familiares, professores, colegas de escola, Sim, Senhor, Senhor. aqueles que o cercam, Senhor. É, Pai. Consola, Senhor. Consola, Cuida, Senhor. Pai. Fortalece nesses momentos, Senhor, Eu nesses creio, dias, Senhor. Em nome de E opera um Jesus. milagre na vida deles, Senhor. Amém, Pai. Fico, Amém. ao mesmo tempo que nós choramos, Senhor, por essas lutas, essas tribulações, nós ficamos felizes, Pai. Senhor, por ter o Jonathan e a Tamires aqui com a gente Pai. essa noite, Senhor. Sim, Senhor. Somos gratos pela vida Somos, deles, Senhor, Pai. pela forma especial como Obrigada, eles nos Senhor. abençoam, Senhor. Verdade, Senhor. E nós os recebemos e nos despedimos na sua paz, Senhor. Amém. Que sua paz Em seja nome sobre a de casa Jesus, deles, Pai. Senhor. Amém. Enche a casa deles da tua alegria, Senhor. Sim, Senhor. No nome de Em Jesus. nome de Jesus. E que nós tenhamos muitos outros momentos juntos para celebrar. É verdade, Em Pai. nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Agora é hora triste de tchau. É. Tchauzinho. Tchau, Radassa, minha linda.
A Daça tá mudinha hoje, É, tadinha. tá mudinha. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Fiquem bem, bom domingo para vocês, bom descanso. Valeu, Obrigada pra para você também, vocês Tânia. também, viu? Boa noite, gente. Amém. Tchau, Nome e tchau. prazer. Tchau, tchau. Beijo, viu? Tchau, Beijão. tchau.